Então, irmãos, este texto de Jeremias 31, o período que a gente leu aqui, de 1 a 14, é muito interessante. E este texto de Jeremias 31, Deus deu para a tia Leta, assim era chamada a pastora Idalete Nascimento. Ela era irmã da Nilda Fontes, casada com o pastor Jeremias Fontes. O casal mais a Idalete é que foram os pastores que iniciaram a comunidade S8. E Deus deu a revelação desse mover, desse trabalho para a tia Leta, a Idalete. E foi em cima deste texto de Jeremias 31. É belíssimo. Você, ao longo da semana, pare um pouquinho, tire um tempo, leia novamente, leia o capítulo todo, ele é muito rico. Uma grande bênção. E essas profecias, elas já se cumpriram no povo de Israel. Eles foram espalhados, foram trazidos de volta, vieram da terra do norte e se cumpriram em mais de uma ocasião. No século XX, poucos anos, se cumpriu novamente, de uma forma muito séria, muito profunda. O povo de Israel estava para ser aniquilado e Deus os trouxe de volta à terra prometida. E esta profecia a respeito de Israel ainda cumprir-se-á. Tudo que está dito aqui ainda vai ser cumprido no que diz respeito ao povo de Israel. Agora, também podemos aplicar este texto à igreja. Vocês lendo em casa vão ver que lá na frente Deus fala de um novo concerto. Um concerto onde ele não mais escreveria a lei em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E daria uma nova aliança. Todos me conhecerão, diz o Senhor. Seria uma das características deste novo concerto. Isso diz respeito à igreja. E a igreja, se você lê o livro de Atos, é uma coisa assim, estrondosa, maravilhosa, Ele termina no capítulo 21, se não me engano, e parece que não termina, é uma obra inacabada, não tem um fim, um fechamento. Porque aquilo prossegue ao longo do primeiro século, um mover tremendo de Deus na igreja e através da igreja, o choque com o Império Romano, com o domínio romano, e o Senhor é rei, Jesus Cristo venceu, e a igreja é ungida, é abençoada e vai se expandindo. E ao terminar a era apostólica, o que é chamada a era apostólica? Praticamente o primeiro século da história da igreja, o último dentre os apóstolos a morrer foi o apóstolo João. Ele era o mais novo também e ele já morreu no ano 100 e pouco da era cristã. Mas depois o cristianismo continuou crescendo e ele foi entrando num tipo de declínio. E ao longo da história a igreja foi descendo, embora em toda a história da igreja os planos de Deus, os propósitos de Deus se realizaram. Deus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso e aqueles desígnios dele não ficaram para trás, estão em andamento e ainda se cumprirão plenamente. Mas, se você olhar a história da igreja, institucionalmente, a igreja vai para um período de declínio,
E podemos dizer que um dos pontos assim mais baixos, mais fundos, ruins, negativos na história da igreja, foi no século XVI, ano 1500 e pouco, muitas distorções, até que Deus levantou a reforma através de Martinho Lutero. Então, a partir da reforma, a igreja foi fazendo, lá daquele fundo do poço, fazendo um movimento, do fundo do vale, um movimento de ascensão, de ascendência espiritual, e todo um processo de resgate, de restauração, de despertamento, de avivamento, foi se desenvolvendo até agora. Então, a igreja é muito cheia de contradições e paradoxos e problemas, né? Mas a gente precisa acreditar que a igreja é o corpo de Cristo. E este corpo composto pela reunião, pela eclésia, que é congregação, de onde vem a palavra igreja, pela eclésia dos cristãos, a congregação daqueles que creem. Jesus é o cabeça, nós o corpo. E esta igreja invisível, agora eu não estou falando de uma instituição, eu estou falando do corpo de Cristo. É invisível, mas é real. É invisível, mas está na terra. É invisível, mas não está presa a uma instituição humana. É invisível, mas transcende povos, tribos, línguas e nações. Vai além. Esta igreja está num processo de restauração, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. E eu creio que a igreja de Cristo vai alcançar a condição de igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, como diz lá em Efésios capítulo 5, verso 27. Você crê nisso? Levanta a sua mão se você acredita nisso. Eu acredito nisso. Não pela nossa força, mas pelo poder e competência e eficácia do Senhor. Jesus é ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus, que se fez sacrifício por nós, e o sacerdote supremo, que hoje intercede por nós. E ele é todo competente para fazer com que a igreja alcance esta condição de igreja gloriosa. Então, para onde a igreja está se dirigindo? Porque, às vezes, o cristão é tentado a ficar olhando para as misérias da igreja, os vômitos, as coisas feias da igreja. E não tem poucas, não. E o inimigo trata muito de enfatizar essa parte feia, né? E aí você fica perdido, comendo um alimento que não presta. O que é que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Então, Ele está trabalhando na igreja, preparando a igreja para a condição da eternidade. Para onde a igreja está indo? Está se dirigindo. Ela está se dirigindo para o céu. E lá no céu ela vai encontrar com o noivo, Cristo. Hoje, a igreja, de certa forma, vive na terra numa guerra. E esta guerra, a crítica, a perseguição aos valores cristãos, isso vai piorar. Não pense que vai melhorar. Vai piorar. Patrulhamento ideológico, politicamente correto, tudo isso vai chocar com os valores morais, éticos e espirituais da igreja. É uma guerra. E
de certa maneira, nessa perspectiva humana, terrena, temporal, o mundo está vivendo uma festa e vai viver mais na festa. Como assim? Festa, pastor? O mundo vai se distrair, o mundo vai se soltar cada vez mais no pecado, cada vez mais a iniquidade vai ser permitida e autorizada. Na cultura não haverão restrições éticas, morais, valores. Os valores cristãos serão progressivamente retirados do comportamento coletivo humano, na terra toda. Então vai virar uma festa, assim, uma festa de mau gosto, digamos, ligada ao pecado. Mas vai ser uma, aspas, festa. E Deus está trabalhando na igreja, purificando a igreja para torná-la igreja gloriosa. Em Apocalipse capítulo 12, nos versos 11 e 12, diz assim, falando da igreja. Esse Apocalipse 12 é belíssimo, é o capítulo que mostra a igreja gloriosa, nos versos 1, 2, 3 e 4, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas, e fala do arrebatamento. Essa mulher é uma mulher, representa a igreja, tem um filho, e esse filho varão vai reger as nações com vara de ferro. Esse filho varão, muitos entendem que é Cristo, mas eu entendo, baseado até no estudo de Arthur Bloomfield, Futuro Glorioso Planeta Terra, é um homem que estudou a vida inteira o Apocalipse. Ele diz que esse filho varão são aqueles vencedores da igreja que Cristo também promete que se assentarão no trono e regerão as nações com vara de ferro. E este filho varão da mulher representa o arrebatamento da igreja. A igreja subindo. E neste momento de Apocalipse 12, nos versos 11 e 12, fala de uma mudança nessa conotação guerra-festa. Veja o que está dito lá, nos versos 11 e 12 de Apocalipse 12. Eles o venceram o diabo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, este cenário que está hoje, a igreja está em guerra e o mundo está em festa, no arrebatamento da igreja, esse cenário vai modificar completamente. O mundo vai ficar em guerra, porque o arrebatamento da igreja, ele implica na liberação completa do juízo de Deus sobre a terra. O Espírito Santo que resiste ainda está na terra, ainda há salvação, a porta da salvação está aberta. Ele vai sair junto com a igreja e o Apocalipse vai desenrolar. Então, na terra vai ser ai, e no céu vai ser alegrai-vos. Que alegria é essa? É porque vão ser as bodas do Cordeiro. Vai acontecer esse encontro da igreja com o noivo, o amado. Então, pensa assim, esses dias eu vim meditando sobre esse tema, né? Existem, na profecia, existe um microcumprimento, um cumprimento médio, mais ou menos, e tem um cumprimento final, como é essa profecia de Jeremias 31, que vai se cumprir, já se cumpriu mais de uma vez, em diferentes níveis, no povo de Israel, e vai ter um cumprimento pleno na volta de Jesus. Também essa festa que vai acontecer lá
no céu, ela tem antecipações. Como se fosse uma microfesta, uma festa, né? Às vezes uma festinha de aniversário, é só a família ali, um bolinho e tal. Tem uma festa, pode ter uma festança, né? Uma big festa. E pode ter umas bodas, aquela festa tipo padrão uau. Nunca vi uma festa assim. Imagina que essa lá do céu vai ser top das galáxias, né? Nada possa parecer, que a gente nem consegue imaginar esta festa suprema que a Bíblia chama as bodas do Cordeiro. E Paulo, em Efésios, capítulo 5, ainda no verso 32, ele diz: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Essas bodas, essa comunhão, essa aliança, esse pacto eterno de amor. O que é isso? Que mistério é esse? É uma coisa gloriosa. Apocalipse 19, de 1 a 9, fala exatamente desse acontecimento. E os louvores, uma grande multidão adorando, louvando a Deus, falando que Deus vingou a grande prostituta, é a igreja perversa, é a religião anticristã, né? E do juízo que virá. E diz lá no verso 5: e saiu uma voz do trono, Apocalipse 19, verso 5, e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. É muita bênção, é muita festa, é muita alegria, é bem-aventurança, é felicidade radical. Feliz, abençoado, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O Senhor está preparando a gente para esta festa. E Ele vai nos dar microfestas, festas, festinhas, festanças, até que a gente chegue na boda. Se você crê que Ele está trabalhando na sua vida, preparando você, igreja, para aquele encontro lá, abra sua mente, abra seu coração e creia que o Senhor tem bênção para nós ainda aqui na terra. Fiquei pensando assim, imagina que você foi convidado para ir numa festa, uma big festa, uma festa de um multibilionário. E você entra lá na festa com as roupas próprias e está curtindo a música belíssima, as pessoas bem vestidas, todo mundo muito alegre, muito arrumado, e muita comida, e uma coisa assim
estonteante, tudo muito lindo. E de repente, o dono da festa chama um grupo de pessoas, um grupo de convidados, para sair do salão principal. E você está lá, nesse grupo. E você sai do salão principal e vai para um salão acessório. Você ouve a música lá, ouve as pessoas falando, dançando, mas você está naquele salão ali. E ali, ao entrar, você vai ficar totalmente extasiado, porque não tem comida. Tem mesas grandes, tem como que fruteiras de 3 andares, e nessas fruteiras tem joias, tem bacias de prata, salvas de prata, bandejas de prata, e essas fruteiras têm joias penduradas de ouro, pérolas, pedras preciosas, brilhantes, braceletes, colares. Você fica, uau! E a coisa é tão linda que uma pessoa não aguenta e pega numa dessas joias. Pega, e você diz, não, cuidado, não pode tocar. E o dono da festa diz, não pode tocar. E você, então, se anima a pegar um bracelete, um colar, um anel, um chuveiro de brilhantes, uma coisa lindíssima. Você timidamente vai lá e pega uma peça daquela. E o dono diz assim, é para você, é um presente para você. Essa joia que você pegou, de hoje em diante, é sua. O Senhor, Ele quer que você se aproprie das joias que Ele tem para você. Essa ideia não tirei da minha cabeça. Algumas reuniões, Deus mostrou visões assim, exatamente assim. Mesas cheias de joias belíssimas, e aquelas joias eram para nós. Que joias são essas, pastor? Está falando de uma prosperidade material, de ficar rico, de ganhar dinheiro? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando disso aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo discorre sobre os dons espirituais. Versos 1 e 2. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que sejais ignorantes. Se você ignora, se você não sabe, se você não vê, se você não crê, se você não enxerga, você está ignorando. Não quero que sejais ignorantes. E no capítulo 14 é belíssimo esse conjunto. Capítulo 12 fala dos dons espirituais, o 13 fala do amor, e no 14 completa falando dos dons espirituais. No capítulo 14, Paulo diz, segui o amor. Ele tinha acabado de fechar o capítulo 13, que fala do amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Numa outra versão, na A21, Almeida 21, diz assim, segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais. Desejai intensamente. O que Deus quer?
O Senhor é o dono do universo. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele quer que você, na casa dEle, como filho, como filha, entre na posse dessa herança que você tem direito em Cristo. Essas joias são os dons espirituais. Agora você imagina, quais são os dons? Profecia, sabedoria, revelação, discernimento dos espíritos, dons de curar, operação de maravilhas, fé. Você imagina se a gente tivesse esses dons aqui, funcionando plenamente. Não ia ter um enfermo, já pensou? Não ter um enfermo. Uma pessoa oprimida, uma família oprimida. É isso que o nosso Pai quer para nós. Não é menos do que isso. Ah, pastor, mas isso eu nunca vi acontecer, nem eu. Mas isso é o que eu desejo, isso é o que eu espero, isso é o que eu busco. E nós precisamos pensar e crer. Se a igreja vai atingir esse status, essa condição real espiritual de igreja gloriosa, ela vai estar, como diz na Bíblia, ataviada, arrumada como noiva, preparada, com seus brincos, com seus colares, com toda a riqueza do Senhor, do amado, revestindo toda a beleza de Cristo, revestindo ela. Isaías capítulo 11, versos 1 e 2, fala uma profecia a respeito do Messias. Isaías é o profeta messiânico, dentre todos os profetas, o que tem maior número de profecias a respeito do Messias é Isaías. Diz assim nos versos, capítulo 11, versos 1 e 2: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São 7 Espíritos. Lá no tabernáculo, já mencionei aqui algumas vezes, tinham várias peças no santuário. À esquerda de quem entrava tinha um candelabro todo de ouro, com 7 hastes, 7 canas, uma cana central e mais 3 de cada lado. Esta cana central do candelabro é o Espírito do Senhor. E todos os dias o sacerdote ia lá e acendia aquelas lâmpadas, botava azeite. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. 7 hastes, 7 Espíritos. Imagina que você está então nessa festa, já pegou as suas joias e o dono da festa fala: agora vamos num outro salão. E você sai daquele salão das joias e entra num outro salão que não tem joias, também não tem comida. Neste outro salão é meio estranho porque tem um perfume maravilhoso. E tem como que fontes, aquelas fruteiras de 3 andares que tinham as joias, não são mais fruteiras, são como que fontes que jorram óleo dali. Sabe aquela fonte que fica dentro de casa, que o cara bota, fica jorrando e a água fica rodando ali? É tipo um negócio assim, imagina. E cada uma dessas fontes
tem um tipo de óleo diferente. O perfume é maravilhoso. E você vai lá, e a pessoa mais ousada, né, que pegou a joia primeiro, foi lá e botou o dedinho lá naquele óleo lá, sentiu o cheiro, tocou no outro com aquele óleo. E aí, todos descobrem que pode pegar daquele óleo, que pode tocar naquele óleo, que pode beber, que pode ungir a cabeça com aquele óleo. E é o Espírito do Senhor. E é o Espírito de sabedoria. Cada fonte é um óleo diferente. Esta unção da sabedoria pode descer sobre a sua cabeça. Pensa, o meu Pai Celestial, ele não tem só dons espirituais para mim, ele tem sabedoria. Mas pastor, como assim? Deus quer dar a você, Deus quer dar à igreja a unção da sabedoria. Pensa que a unção é um revestimento. Pensa que a unção é algo que foi ministrado a você, em você. E você pode, não só a sabedoria, mas a inteligência e o conselho e a fortaleza e o conhecimento e o temor do Senhor. O espírito de fortaleza. Como nós precisamos dessa unção sobre nós. Mas o que é isso, pastor? O espírito de fortaleza é você ter uma mente firme. O espírito de fortaleza não é de força física, é de você ter uma mente com propósito. E o seu propósito está totalmente sintonizado com o propósito eterno de Deus para a sua vida. E você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. O diabo não te tira do caminho reto do Senhor. O espírito de fortaleza é você ter uma mente com uma intenção clara nas coisas de Deus. Diz lá em Isaías 26:3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O que Deus quer para nós, que a gente beba desse óleo, que a gente se unja desse óleo, que a gente se lambuze desse óleo, que a gente tenha as joias dele, que esses diferentes óleos, se falta para você sabedoria, você peça a Deus, diz lá em Tiago 1, e ele dá a todos liberalmente, não lance em rosto. Então somente peça crendo. Se falta inteligência, peça, conselho, peça, temor do Senhor. Como nós precisamos desse bom cheiro de vida, do temor a Deus, do respeito, da honra máxima, da reverência plena ao Eterno. E a igreja não só vai se ataviar com joias, mas ela vai receber toda esta unção dos 7 Espíritos de Deus. Pensa, no deserto, as caravanas que atravessam os desertos, elas têm locais em que elas pausam, que elas bebem água, um local de repouso, chama os oásis. Então, a igreja tem esses oásis. Uma imagem que a gente faz da caminhada da igreja na relação com Deus é subir uma montanha.
subir o monte Sião, subir o monte Sinai, subir o monte Tabor. E na subida existem certos planos, altiplanos, tem certos lugares de descanso, de pausa. É como se fossem essas festas, essas microfestas que Deus de vez em quando dá um renovo para a gente. Pensa, a sua carreira nessa subida é individual. Você às vezes ganha um convite, né? Individual e intransferível. É só para você estar no seu nome, você não consegue passar aquilo para terceiros. A sua caminhada com Deus é individual e intransferível e relacional. Como assim relacional? É você com Deus, é num relacionamento. Agora, também é uma caminhada coletiva. Cada um subindo e também todos juntos subindo. O mundo pode atrapalhar você, o inimigo pode tentar embarrear, mas ninguém, nem Satanás, nem o mundo, podem impedir você de caminhar. Ninguém, nada, nem o mundo, nem Satanás, nem o inferno, nem o presente, nem o futuro, nem a profundidade, nem a doença, nem a perseguição, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá impedir você de subir o monte, de alcançar as bênçãos eternas que o Pai tem para você. E chegando lá no topo, haverá um dia de voar, haverá um dia de voo individual e haverá um dia de voo coletivo, sincronizado, ou seja, todos os que subiram e voarão para a glória a encontrar o Senhor nos ares, as bodas do Cordeiro. Deseje isso, busque isso, deseje as joias que o Senhor tem para lhe dar, para a glória dele. Deseje a unção que ele tem para ministrar em você, através de você.